Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos irmãos e amados companheiros, sejam todos bem-vindos a este canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Aqui vocês encontrarão uma playlist com palestras confortadoras, consoladoras, esclarecedoras. Divulguem em suas redes sociais, divulgue para os seus amigos. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a divulgar esta casa bendita, que tanto alento e que tantas oportunidades de trabalhar e servir oferece a todos nós. Grupo Espírita Frei Anselmo, uma casa bendita que serve ao Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho do livro Luvinha de Luz, a lição 89, que tem como título Na Intimidade do Ser, onde Emmanuel retira da carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, o versículo 12, onde ele diz assim: Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidade. O problema não é de pura cerebração, é de iluminação do ser. Alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nestas palavras. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre uma considerável diferença. O que Paulo está nos dizendo na intimidade do ser? Todos nós que caminhamos neste mundo, nós estamos aqui com um propósito.
Deus, o Pai de amor e de bondade infinita, através do nosso irmão maior, Jesus, aquele que tem muito mais conhecimento do que nós, mais evoluído, o mais perfeito dos espíritos que já viveu aqui entre nós, Jesus vem nos mostrar que sim, a nossa evolução espiritual está relacionado a bilhões de anos. Porém, nós precisamos compreender que temos prioridades a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Visto é que o Evangelho de Jesus, 2020 anos depois da sua estada aqui entre nós, continua tão atual como se tivesse sido escrito na manhã de cada dia que despertamos neste planeta bendito. Necessário se faz compreender, pois, as nossas prioridades. Sim, se queremos vencer o orgulho e o egoísmo, se faz necessário nos revestirmos da humildade, da simplicidade, da mansuidão. Se queremos paz, sejamos nós a paz. Se nós buscamos a compreensão e o entendimento, necessário se faz compartilhar com os nossos irmãos e companheiros os ensinos do Cristo, os postulados desta doutrina espírita, a doutrina bendita, ditada pelos espíritos superiores sob a visão do Cristo, que vem exatamente nos oferecer os recursos e os mecanismos necessários à nossa caminhada evolutiva. Sim, nós temos que viver aqui como seres humanos. Nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. Portanto, nós temos necessidades materiais, necessidades físicas, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, o homem no mundo, o espírita no mundo. Nós não somos seres à parte, nós não somos diferenciados, nós não somos privilegiados, nós somos responsáveis, nós estamos comprometidos com o Evangelho de Jesus. Então, é preciso compreender que a doutrina espírita não se aprende em uma semana, não se aprende os ensinamentos, as interpretações dos ensinamentos de Jesus em um mês e um ano. O estudo é constante. A responsabilidade que vai nos levar à sabedoria é fruto exatamente da colocação em prática dos ensinamentos que a doutrina coloca para cada um de nós. Todos nós sabemos o que é o amor. O amor perdoa, o amor transforma, o amor é a razão da nossa existência. Se existe várias formas de amor, sim, nós amamos os nossos cônjuges, nós amamos os nossos pais, amamos nossos irmãos, amamos os nossos filhos, amamos os nossos companheiros de ideal, mas temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. É Ele a razão da nossa existência. Portanto, quando Paulo aqui nos ensina, porque as palavras de Paulo, elas são educativas, elas nos direcionam dentro das nossas necessidades atuais. Vivendo em um mundo hoje bastante competitivo, muitas vezes nossos irmãos e companheiros acabam resvalando aí pelo abismo do desespero, do imediatismo, das conquistas materiais, esquecendo-se dos bens espirituais, das virtudes necessárias para que nós possamos adentrar pela porta estreita do mundo espiritual em nosso retorno à casa do Pai. E como vencer essas dificuldades?
como vencer, como superar todos esses obstáculos que o mundo moderno de hoje nos oferece. Quando muitos de nós que professamos a nossa fé, a grande maioria de nós que falamos da caridade, de resignação, muitas vezes sofremos preconceito, discriminação, muitas vezes somos ofendidos, magoados dentro do nosso próprio lar, no meio entre os nossos amigos queridos, por não compreender a nossa dedicação à causa do Cristo. Por isso a recomendação. Assim como Paulo, em suas viagens missionárias, fundando as suas comunidades sob a sua supervisão, sim, Paulo então resgatava ali a essência do evangelho de Jesus. Falar de Jesus com simplicidade, falar de Jesus de uma forma clara. Jesus é o caminho que todos nós estamos a trilhar. Se nós estamos neste caminho que é Jesus, é o caminho da segurança, é o caminho que contém obstáculos, barreiras, espinhos, mas Jesus é a luz que nos permite enxergar essas adversidades e superá-las. Jesus disse que ele é também a verdade. Sim, tantas mentiras, tantas maledicências, tantos conceitos humanos errôneos. As pessoas hoje vivem num absurdo de querer demonstrar o que elas são por fora, o que elas querem que as outras pessoas vejam ou o que elas aparentam, esquecendo-se que a nossa essência está em nosso interior, somente entre nós e Deus, e a Deus nós não podemos enganar. Nós não temos como ludibriar a Deus. Então, a verdade do Cristo, ela supera todas essas verdades que muitas vezes querem nos convencer. Essas verdades que muitas vezes vêm carregadas de fanatismo, crendices, costumes, alguns bárbaros e mesmo aquilo que é cultural. Não é porque muitos estão fazendo que significa que está certo. Não é porque tem uma maioria que assim procede que isso está de acordo com os ensinamentos de Jesus. E é isso que a doutrina espírita vem nos resgatar. Sim, a humildade, ela nos coloca naquela situação de eternos aprendizes. Nós nunca sabemos. A verdade, como o próprio Cristo disse, a verdade libertará, porque a verdade muda de acordo com o tempo. A verdade, muitas vezes, ela é transformada através da aplicação da ciência, da filosofia, da tecnologia. O Antigo Testamento chega a afirmar, por exemplo, que Josué escondeu o sol, e que isso é um fato, e que foi muito bem aceito como extraordinário, como sobrenatural. E hoje nós conhecemos este acontecimento como eclipse. O que dizer dos milagres e das curas que Jesus realizou, que estão contidas no novo evangelho? Para muitos, ali é simplesmente um maravilhoso. Ali é simplesmente um espetáculo. As pessoas compreendem as manifestações, mas não buscam o verdadeiro significado. Então, como o próprio texto de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico, então, como compreender? As pessoas estavam famintas, mas uma vez realizado, saciada a sua fome, e não estamos aqui falando somente da fome física, somente da fome orgânica. Então, num primeiro momento, eles se encantam com o milagre, com a cura realizada por Jesus, mas não procura se transformar, não procura modificar os seus hábitos,
não procura modificar a maneira em que cada um vive. Às vezes, a zona de conforto, a comodidade, a segurança, os interesses acabam influenciando no dia a dia da maioria dos nossos irmãos. Alguns até ameaçam modificar, alguns até conseguem compreender, mas imediatamente ou logo após voltam às suas antigas tradições, ao seu lugar de comodidade, o medo de se arriscar, o medo de ter que assumir responsabilidade, uma vez que agora é sabedor, é conhecedor e agora dispõe de recursos e de mecanismos para poder sair desta zona enfermiça em que muitos se encontram. A nossa evolução, ela é diária. Então, nós temos objetivos que são agora, são imediatos. É a descoberta da nossa fé, mostrando que a fé não é hereditária, fé não se receita, fé se vive, fé se adquire, fé é exercício. Muitos dizem assim, que fé é acreditar. Outros dizem que fé é confiança. Mas nós sabemos que existe uma grande diferença entre os dois termos. Se nós estivermos nos dirigindo a um hospital para passar por um processo cirúrgico, e então, em nossa direção, está vindo ali, então, um médico ou uma médica, está vestido com o jaleco, está com o crachá identificando o seu nome e o hospital, está com os aparelhos que geralmente eles carregam, tudo o identifica como um médico. Ele usa termos e fala com propriedade, fazendo-nos, então, acreditar que ele é médico. Só que, ao se aproximar de nós, então, nós percebemos que ele está embriagado, nós percebemos que ele está alterado, não só, às vezes, pelo álcool, não só pelo, às vezes, o cansaço extenuado do trabalho, mas ele está um pouco vacilante. Será que nós vamos confiar o nosso corpo e a nossa vida a esta criatura? Nós acreditamos que ele é médico, mas será que confiamos? Então é preciso praticar. Por isso, a fé é praticar, a fé é intenção. Muitos dizem, eu gosto dos ensinamentos espíritas, me identifico muito com os postulados espíritas, mas tenho dificuldade de segui-los. Exatamente porque a responsabilidade é individual. A responsabilidade é de cada um de nós. E aí, saindo da prioridade hoje do nosso dia, saindo hoje da nossa encarnação presente, nós hoje somos o efeito do que nós semeamos ontem. Somos os artífices do nosso destino. Então, sabemos que temos uma vida futura. Agora, de posse desse conhecimento, nós vivemos hoje, mas já temos condições de planejar o nosso futuro, o nosso amanhã. Nós ensinamos, nós compartilhamos, nós consolamos, nós socorremos, porque um dia nós também estivemos nesta condição. O que melhor representa na intimidade do ser é simplesmente a parábola do samaritano. A cada vez que nós estudamos, a cada vez que nós procuramos os ensinamentos de Jesus dentro das parábolas, nós nos surpreendemos com os seus ensinamentos. Nós já fomos ali aquele sujeito, nós ali estamos na condição daquele rapaz que foi atacado, daquele rapaz que foi ferido, daquele rapaz que está ali caído, sangrando. Muitos de nós já fomos ele. Nós já fomos atacados,
já fomos roubados de várias formas, já sangramos de muitas maneiras. Muitos de nós já fomos o levita, aquela pessoa que conhece os ensinamentos de Jesus, aquela pessoa que conhece os mandamentos da lei divina, que conhece os 10 mandamentos, que sabe da importância que se tem de perdoar, de não roubar, de não matar, que sabe a importância de honrar pai e mãe, mas passa sem prestar nenhum socorro. Muitos de nós já fomos aquele sacerdote que ali, de posse dos ensinamentos de Jesus, sabedor que todos nós somos da importância do amor, que fora da caridade não há salvação, mas nem isso foi o suficiente para que nós parássemos e socorrêssemos aquele irmão que se encontrava necessitado naquele momento. Mas hoje nós podemos ser como é o samaritano. O que é o samaritano? Um habitante da Samaria, que naquela época sofria o preconceito, sofria a discriminação exatamente por não ser um judeu ortodoxo ali de Jerusalém. Mas é ele, essa pessoa que muitos tinham ojeriza, muitos odiavam, muitos nem cumprimentavam, mas foi exatamente esse que abriu o seu coração e foi socorrer aquele irmão necessitado. De quem menos se esperava é que veio a ajuda. Este sim compreendeu o significado do maior mandamento que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E hoje, qual é a nossa condição? Em qual das situações nós nos encontramos? Será que nós já estamos a caminho de ser esse samaritano que não só socorreu, que não somente ajudou, mas que também ainda levou até a estalagem? Ali procurou tratar as feridas, ainda colocou ele em uma cama para que ele pudesse se restabelecer e mostrou a responsabilidade ao estalajadeiro, pagando e dizendo que qualquer outro custo viria a reparar. Isso é futuro, isso é o nosso dever, isto é a nossa obrigação. Ajudar sem nenhum interesse, colaborar para um mundo melhor. Todas as vezes em que nós agimos seguindo as orientações de Jesus, nós estamos refletindo o seu amor incondicional. Todas as vezes em que nós permitimos que a misericórdia divina atue sobre a nossa vida, nós nos tornamos criaturas melhores, ajudando, acalentando a quem precisa, secando as lágrimas e transformando em sorrisos, muitas vezes, o choro compulsivo do desconhecimento desse Pai que é todo amor, que é todo bondade, que é todo justiça. Deus, nosso Pai, ele sabe de todas as nossas necessidades. Não cai uma folha de uma árvore se não for vontade dele, o Criador, o Todo-Poderoso. E Jesus sempre será o nosso companheiro de todas as horas. Então, quando Paulo de Tarso, em se dirigindo aos Colossenses, quando ele recomenda que nós devamos ter mansuetude, que nós devamos ter compreensão e entendimento, é para o momento atual que os nossos irmãos e companheiros se encontram. Não é somente levar conhecimento, não é simplesmente encher de informação. É preciso praticar o evangelho. É preciso aprender a ouvir. É preciso aprender a se calar. É preciso aprender a entender e a conversar com os olhos.
Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se nós aprendermos, quem tem olhos de ver, que veja, é ver a dor, é ver o sofrimento, é ver a alegria sem inveja, é ver a felicidade sem ciúme, é ver as conquistas e se alegrar com os feitos dos nossos irmãos e dos nossos companheiros. Doutrina espírita é exatamente isso, é mostrar que somos todos irmãos, somos todos aprendizes do Evangelho a caminho da luz, mesmo sendo individualidades, pois não existe outro igual a nós. Nós somos esta centelha divina, nós somos este DNA de Deus. Então, voltemos ao tópico, voltemos à origem do conhecimento e da informação que Paulo vem trazer a cada um de nós. Precisamos viver o hoje, precisamos viver este momento, mas tem que ser o melhor momento. Tem que ser com Jesus, para Jesus e em Jesus. Sim, que onde e com quem estivermos, que o Deus que vive em cada um de nós possa se manifestar, despertando o Deus adormecido nestes corações embrutecidos, nestes corações desanimados, atribulados e, por que não, desesperados. Que a paz de Jesus reine sobre todos nós, que a luz do Cristo ilumine a nossa caminhada, sendo o Mestre querido o pão que nos alimenta, que nos sustenta, o remédio para todas as doenças e todos os males que afligem toda a humanidade. Que Jesus seja a cura de todas as doenças, de todas as tribulações. Que nós possamos verdadeiramente, com as nossas atitudes, trabalhar para um mundo melhor. Que os nossos ouvidos sirvam para escutar as necessidades dos nossos irmãos. Que a nossa boca possa proferir palavras de incentivo, de conforto, palavras esclarecedoras que acalentam, que nós possamos, que as nossas mãos possam abraçar, que as nossas mãos possam verdadeiramente consolar e confortar, e que onde estivermos e com quem estivermos, que nós possamos ser ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Jesus, ele sempre nos garantiu: eis que estarei convosco até o fim dos dias. E é essa certeza, é essa esperança, é nessa promessa que todos nós caminhamos, de que a cada dia nós nos tornamos criaturas melhores. Hoje, socorremos aqueles que estão à nossa volta. Se nós fizermos o nosso trabalho, se nós cumprirmos o nosso dever e a nossa obrigação, amanhã nós não estaremos dispensados. Teremos ainda uma tarefa maior. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Precisamos ser fiel no pouco, para que no muito também possamos ser lembrados pelo nosso querido e amado Mestre. Queridos irmãos e amados companheiros em Cristo Jesus, a doutrina espírita, ela vem interpretar para todos nós os ensinamentos de Jesus, mas de uma forma alegre, de uma forma simples, de uma forma esclarecedora, onde a luz não ofusca, mas sim que essa luz nos guia, essa luz que nos permite enxergar o verdadeiro eu, as nossas possibilidades, e que nós possamos verdadeiramente sermos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. E para encerrar,
a nossa gratidão para encerrar o nosso reconhecimento. Vamos fazer juntos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita da vida. Que assim seja.